dia, muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso podcast Fora do Bloco. Meu nome é Guilherme Lins, eu sou o Head da FEG Educação e Ensino, a gente comanda esse podcast aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado a você que tem aí nos acompanhado, que tem curtido os nossos vídeos, que tem seguido as nossas páginas, né? Sem vocês, nada disso, né, não seria possível, não faria nem sentido, né? Nosso objetivo aqui é trazer temas, falar sobre negócio, falar sobre gestão, sobre marketing, tudo que envolve aqui a nossa área, que é a área da saúde, medicina, cirurgia plástica. E você vai ver muita coisa legal aqui hoje. Eu queria primeiro receber aqui o meu companheiro aqui no podcast. Você já o conhece, está aqui sempre comigo, Daniel Mendes, sócio executivo da FEG. Seja bem-vindo, Daniel. Porra, isso é um prazer inenarrável mais uma vez com você. Você sempre superando as minhas expectativas. O prazer é todo meu. O prazer é todo meu. Esse é o 14º episódio, né? Lembrando, estamos no... Impressionante, hein? 14º episódio. Reza a lenda que a maioria dos podcasts não dura 6 episódios. Você vê que nós somos duros de queda. Já passamos do dobro. Legal aí. Mas firme e forte. Esse é o 14º. Lembrando, estamos no Spotify, estamos no aplicativo da Amazon, do Google, da Apple, estamos no YouTube com todos os nossos podcasts completos. Então, vá lá, se você não acompanhou, pode ir lá que tem muita coisa legal. E hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, é um assunto que está muito em alta, que gera muita dúvida, curiosidade, em todas as áreas, eu acho, mas na área da saúde eu acho que tem sido algo muito em alta. Nós vamos falar hoje sobre tráfego pago para profissionais da área da saúde. Vale a pena? O que vocês acham? E para falar sobre isso, a gente tem dois convidados aqui super bacanas, assim, que estão totalmente antenados dentro do mercado, e a gente vai fazer um bate-papo com eles aqui. Vou apresentá-los. O primeiro que eu gostaria de receber aqui é o Leonardo Davi. É isso mesmo? O seu nome é só Exatamente. isso? Na verdade é Leonardo Davi, só que o pessoal me chama mais de Davi. Então é Davi. Fica à vontade, Davi. Beleza, exatamente. No mercado negro, ele é Davi. Com mais de 20 anos de experiência no mercado digital. Hoje é conselheiro estratégico de 3 empresas, da qual fundou e possui sociedade. Me corrija se estiver errado a pronúncia. Alegros, Bootstrap e Quantum. Tá certo. Alegros, Bootstrap e Quantum. Você é um empreendedor serial. Cara, quando é empreendedor serial, você pode respeitar. Outro nível que a gente tá caminho, aqui hoje. Gosta de confusão. Cara, quando é empreendedor serial, gosta de confusão. Todas as empresas com foco em marketing e vendas nacional e internacional. Depois você vai contar um pouco de cada um. Perfeito. Possui dezenas de clientes de consultoria e foca o seu trabalho em trazer um olhar de negócios estruturado para eles. Seja bem-vindo, Davi. Muito obrigado. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, meu amigo Daniel, né? Show de bola. Meu sócio Gustavo. Muito obrigado. Beleza. Vou apresentar agora... Isso é um fenômeno, vocês estão vendo, né? Cara, Gustavo... eu tô impressionado. Poxa, que isso? Tá desperdiçado, viu? Tá desperdiçado. Ai. Não, na verdade, ele sabia, né, que a gente ia fazer um podcast. Daqui 2 anos depois que me contratou, ele pesquisou que eu tinha essa aptidão. Muito bom, muito bom. Eu vou apresentar agora o sócio do Davi, que ele já chamou aí, né, que é o Luiz Gustavo Moura, que atuou no mercado publicitário tradicional por mais de 23 anos, quando atendeu grandes marcas e instituições através de agências de publicidade como Audi, Fiat, Volkswagen, Ricardo Eletro, Correios, Ministério da Cultura, Esporte e Turismo, prefeituras, governos estaduais e muitos outros. Atualmente, no mercado digital, é um dos sócios da Quantum Performance, a agência de tráfego que tem como foco performance para empresas, e-commerce, marketing médico e odontológico. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Gui. Obrigado, Daniel. Vou chamar já de Gui, né? Já tô Gui. próximo aqui. Isso aí, ó. Fica à Obrigado vontade. aqui pelo convite. Muito Quer mandar a prazer primeira estar aqui. pergunta aí, Gui? Pois é, eu queria primeiro, né, conhecer um pouco de vocês, né, falar um pouco pro nosso público, né, conhecer um pouco de vocês, né. Eu queria começar com o Davi, né. O Davi tem uma história grande, né, que eu apresentei aqui, 20 anos de experiência no mercado digital. Eu queria saber como que você se ingressou nesse mercado, porque há 20 anos o mercado digital não era como é hoje, né. Então eu queria... Das páginas amarelas. Na verdade, você me lembrou até uma história que eu vou contar, tem mais do que 20 anos. Foi no ano 2000, foi no dia 17 de julho de 2000, que eu realmente era alucinado com o que acontecia no mercado de comércio eletrônico. Na época, né, tanto Americanas como Submarino tinham, vamos falar aí, 2 anos e pouco, porque o ano era né, eles foram fundados no ano de 98. E eu falava, cara, será que é possível para um cidadão comum, naquela época, vender pela internet? E esse negócio ficou encucado aqui. Falei assim, cara, será que é possível? E eu fiquei pesquisando, assim, meio que obcecado, tem que achar um produto. E na época, a Polishop fazia propaganda na televisão,
dos aparelhos abdominais. Quem, né? Quem nunca? Era naqueles horários mais sacanas, né? Tipo assim, domingo de manhã. Cara, tinha, viu, né? exatamente. E na época, eu olhava para aquele produto e falava, cara, o futuro vai ser vender isso que tá na televisão, na internet. Eu sentei na frente do computador às 4 horas da tarde. E hoje em dia tá fácil, né? PagSeguro, tem as plataformas. Na época você tinha que programar na munheca, né? Em HTML, arrumei um script em CGI para poder montar um esqueminha que na hora que o cliente digitava o formulário, ele convertia os dados no e-mail e o sistema de pedidos era o e-mail, né? Sentei 4 horas da tarde, fui programando até mais ou menos umas 2 da manhã e falei, cara, será que é possível vender na internet? Né? Isso era 2000, né? Tinha um sisteminha de mandar e-mails, eu tinha meus clientes da minha outra empresa e eu deixei ali, né, mandando os clientes, né, os e-mails para aqueles clientes e fui dormir. No outro dia, 10 horas da manhã, eu acordo, abro a caixa postal. É que tinha gente querendo comprar o seu produto? 4 pedidos. E eu pensei, caramba, eu tava dormindo. E, cara, os clientes entraram, é real. E ali começou, né, meio que essa paixão pelo comércio eletrônico. E aí, né, eu fui tocando esse negócio meio que de forma paralela, né, um plano B. E em 2004, eu acabei me associando com mais 2 sócios e aí a gente fundou um site de comércio eletrônico chamado Obabox, né, que cresceu bastante, enfim. E aí a minha jornada inteira, né, nos últimos 20 e poucos anos, foi no comércio eletrônico. Sou realmente apaixonado. Antes da Obabox, você fazia o que especificamente? Então, eu desde novo... Você é um cara meio polivalente. O que você arrumava nesse mundo aí? Na verdade, com 19 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15. Com 16, eu fui para uma agência de publicidade, então não conhecia, né? Mas eu fuçava. Na época, os programas eram o Quark Express para fazer editoração eletrônica. Eu fazia anúncio de catálogo. Eu lembro que o catálogo da Bahia, eu fiz praticamente todos os anúncios. Eram 300 anúncios que eu precisava fazer, cara. E para achar criatividade. Eu era menino ainda. E aí, com 19 anos, eu vi uma oportunidade. Eu estava no colégio ainda, estava no Santo Antônio. E eu tinha feito um trabalho para um cliente da agência que precisava orçar as camisetas. E na minha cabeça, imagina hoje, um moleque, né, que estuda no 3º ano, imagina que uma camiseta deve custar R$50, R$70, que ele vê uma camiseta de marca. E na minha época eu tinha essa percepção, na hora que eu fui pesquisando o preço no fornecedor, eu fui descobrindo cada vez mais barato. Meu chefe me pedia assim, faz 10 orçamentos. E aí no que eu descobri que uma camiseta que na época valia, sei lá, na época eram uns R$30, que custava tipo R$6 o preço de custo, eu falei, caramba... Porra, dá pra dar dinheiro. E aí eu fiz as camisetas do 3º ano, e aí ganhei um belo de um dinheiro, eu falei, caramba, eu sou meio burro de ficar trabalhando aqui como estagiário nessa agência. Deixa eu fazer um parênteses pra você rapidinho. Olha, você tá me contando a história aí. A primeira vez, abro aspas aqui, que eu empreendi, eu formei em engenharia de produção, né, aqui na Universidade Federal, e logo quando eu entrei, eu fiz amizade com um cara que foi virar ser meu sócio um pouco mais pra frente. E porque a gente morava logo no primeiro dia da faculdade. Na verdade, você fica naquele negócio assim, né? Meio tímido, quem que é, quem que não é. E a galera já meio que ali no intervalo, trocando uma ideia. Quem que morava perto pra formar os grupos da carona, né? Então a galera que morava mais ou menos no mesmo bairro, vamos dividir de junto e tal, aquela prosa. E esse cara, me aproximei dele, que chama Bruno, que foi virar meu sócio, que morávamos perto e tal, vamos tal. Aí, cara... A gente chegou e falou, porra, cara, olha que legal, porque o cara que passa, naquela época, não sei nem se hoje é assim, passava no Universidade Federal, era um título, né? Pô, eu era... Uma conquista, tava por cima né? eu era o rei da minha família, meu irmão era mais vagabundo mal, que né? eu. Cara, meu irmão não tava tomando bomba, eu já tava, velho, porque eu sou o cara da família. Aí, cara, ele falou, cara, todo mundo tem esse sentimento, né? Aí, pô, vamos fazer camisa. Aí nós compramos a mesma coisa, nós fomos no centro, compramos umas camisas, plotamos FMG, já de produção. O primeiro dinheiro que eu ganhei empreendendo foi vendendo camisa. Cara, lá em casa também tem mais 2 irmãos vendendo camisa também, que começou desse jeito. E, na verdade, cara, o que aconteceu nessa vez, eu fiz essa conta, cara... Eu trabalhando aqui, só vendendo essas camisetas aqui, eu ganhei, tipo, 3 meses de salário. No outro dia, eu comprei um computador, pedi conta pro meu chefe e montei uma empresa de camiseta, com 19 anos. E aí, fui com essa empresa até 28, quando eu encontrei o caminho da internet. E camiseta? Na verdade, eu comecei fazendo camiseta promocional. Uhum. Quer dizer, na verdade, comecei fazendo camiseta de 3º ano. Ok. Porque como eu não tinha dinheiro, o que eu fazia? Eu desenhava... Eu era muito tímido, então eu sempre fazia amizade com o cara que era mais famoso na sala e falava com ele, cara, eu te dou 10% se você fizer toda a parte pra mim. Então ele ia lá na frente, mostrava o desenho,
coletava o vamos lá, dinheiro, vamos me fazer e passava, aí eu comprava o tecido, levava pra Dona Maria, entre aspas, ela cortava, levava pro seu João, que era o cara do silco, silcava, levava de novo, e aí eu ficava fazendo a logística disso. Que do caralho. E aí no começo eu comecei a vender para muitas escolas, e aí eu falei, cara, vale a pena trabalhar com empresas também. Aí começou. Aí a gente fez uma indústria de confecções mesmo, muito novo. E é desafiador você empreender. Eu lembro que um dos momentos mais constrangedores foi quando eu tinha 21 anos, fui contratar um vendedor, o cara tinha 50. Na entrevista eu fiquei assim, nossa, como é que eu entrevisto esse cara? Eu não sei nem o que falar. Imagina um moleque de 21. Eu vivi muito disso também, que eu comecei a empreender relativamente cedo. Eu lembro que lá com 20 e poucos anos, chegava o cliente lá, o fornecedor lá, na empresa, e essa empresa que eu tive antes, que era uma empresa de moveleira, ela chegou a crescer muito. Então, chegou a ter 300 funcionários na fábrica. Aí o fornecedor lá, ele dava de cara comigo, ele falava assim, vem conversar com o Daniel. Eu falava assim, sou eu. Aí ele achava que eu era tipo o Daniel Júnior, o Daniel Filho. Aí ele falava assim... Cadê seu pai? Eu vim pra conversar com seu pai. Não sou eu mesmo. Várias vezes, cara. Engraçado. Aqui, legal. Mas legal. E a Oba, assim, eu tenho a impressão, você pode me corrigir se eu estou errado, que a Oba Box foi o que te catapultou. Foi o seu grande case. Né? Não que os outros não sejam, mas a Oba Box trouxe uma relevância de experiência, de crescimento, de sucesso financeiro e por aí vai. Na verdade, cara, foi a minha grande escola. Porque hoje eu tenho conseguido trabalhar muito na parte da mentoria com empresários, porque eu vejo que ninguém sabe o que vem depois daquilo que não viveu ainda. Então, como a gente saiu de uma jornada onde, né, literalmente a empresa começou, era uma mesa desse tamanho, um computador e um armário, cabia todos os produtos, até o momento que tinha mais de 100 colaboradores, vendendo no Brasil inteiro, um galpão, fazendo logística. Então, a gente foi destravando consciência de passo a passo, né? E o grande desafio que eu vejo hoje dos empresários é justamente, tem a ver até com esse assunto nosso. Por quê? Você começa como empreendedor. Então, como empreendedor, você põe a mão na massa em tudo. E tá certo, no começo é muito bom. Só que a mesma qualidade que te faz crescer até um certo tamanho, faz ser gargalo para você sair daquele tamanho. Porque você não quer soltar, entendeu? Então, o fato de eu ter precisado deixar de ser empreendedor para tornar gestor, depois do gestor virar empresário, que também é um outro passo que você precisa dar, e o ego, né? Você não quer soltar aquilo. Então, é difícil, você precisa quebrar justamente esse lance dessa consciência. Então, para mim, realmente, foi uma jornada incrível, né? Foram mais de 20 anos, onde a gente passou muita coisa, né? Quem vê empreendedorismo, imagina só quando a coisa tá indo bem, né? E, cara... eu gosto de pegar o exemplo da Apple. Se você pegar o gráfico de crescimento da Apple, ele é até ascendente, mas ele é um gráfico de eletrocardiograma, né? Altos e baixos. Altos e baixos, entendeu? Então, você precisa trabalhar muito essa questão emocional também para gerir tudo. Então, para mim, realmente, a grande escola foi o período que eu pude ter a oportunidade de viver ali na Oba Box, principalmente porque eu tive o privilégio também de trabalhar com pessoas gigantes, né? Os meus sócios, algumas pessoas que foram entrando, né, na empresa para construir. Foi uma escola realmente incrível. A Oba Box vendia o que especificamente? Tinha um nicho específico ou não? Vocês foram abrindo, meio que fazendo tudo? Um e-commerce abertão geral. Cara, a história da Oba Box é extremamente interessante a maneira como começou, tá? Começou meio que intuitivamente, a ideia era buscar produtos inovadores, diferentes e vender pela internet. Quando a gente pensa em Polishop, né, você não imagina comprar uma geladeira comum ou uma televisão comum, mas se você pensa lá, qualquer coisa, né, uma panela que frita sem óleo, aquela coisa diferente, você imagina lá. Então, a ideia inicialmente era essa. Só que quando a gente começou, essa ideia que foi feita meio que intuitivamente, ela grudou, ela funcionou. E a empresa crescia muito. Só que à medida que você vai crescendo, às vezes você vai ressignificando o negócio, né? E muitas vezes é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, até ouvindo, às vezes, consultores, às vezes olhando tendência, você perde um pouco da essência, né? E foi o que aconteceu com a gente durante um período. A gente desconectou um pouco dessa ideia original, começou a trabalhar com varejo, a gente não imaginou que a gente era realmente uma empresa que trabalharia com produtos diferenciados. Eu lembro de uma época que eu fiz uma análise com o meu sócio, na época, que a gente tinha 7.000 SKUs. O dia que eu olhei que a gente vendia Super Bonder pela internet, eu falei, cara, tem uma coisa muito errada aqui, entendeu? E aí, ali a gente resolveu voltar para o estado original, que, na verdade, a marca Oba Box, ela foi idealizada em 2015 e 2016, para a gente lançar ela em 2017, tá? E aí, a gente voltou
para a ideia original, que era buscar produtos diferenciados, tá? Agora com uma marca, né? Que aí hoje os produtos têm sempre o Radical Oba alguma coisa, né? E em cima disso aí continuar fazendo o trabalho de mídia, tráfego e lá, né? Já que a conversa hoje é sobre tráfego, foi uma das grandes escolas de tráfego e justamente por isso eu acabei encontrando na jornada aí o Gustavo e a gente fez essa parceria para fazer, né, esse trabalho. E é uma grande carência, né, cara? Assim, eu vejo que o mercado hoje, o conhecimento ele tá todo digitalizado, né? Hoje você consegue acessar muita coisa pela internet, mas é diferente do ser acessado sem entender de verdade como é que aquilo funciona, né? Eu vejo que hoje você vai lá no YouTube, você digita tráfego pago, cara, tá lá o conhecimento, mas é difícil você discernir aquilo, você digerir aquilo e colocar aquilo em prática, executar e aquilo te transformar em resultado. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais agora, aí pode ser o Guzão, da dificuldade que eu vejo que você deve pegar médico, né? A gente tá, né, a EVG é um exemplo disso, você deve se deparar com médicos que querem o paciente, acreditam que o tráfego pago é um canal de aquisição e não deixa de ser, mas não entende como é que funciona aquela brincadeira toda. Acho que vai ser apertar um botão lá e vai chover de paciente e vou vender no outro dia, né? E tem toda uma dinâmica diferente isso aí, né? Mas isso que você está falando aí, essa pontuação sua, ela não é só no médico. Aí que a gente se engana. Ela acontece no advogado, ela acontece no dentista, ela acontece no e-commerce. Então, assim, a gente como uma agência de tráfego focada em performance, a gente tem que educar o cliente para isso. Não é simplesmente falar assim, sobe meu anúncio lá e eu vou ficar sentado aqui, a secretária só vai ser uma anotadora de pedido. Entre o terreno e o mapa dessa operação tem um vale gigantesco. Tem um vale gigantesco. Porque o que acontece? Você está trabalhando na internet, você tem várias frentes de trabalho, vários canais de aquisição, né? Que a gente pode trabalhar. Cada pessoa, cada possível paciente, primeiro ele é um curioso, né? Ele vai chegar como um curioso. E qual estágio de consciência que esse paciente tem e qual preparação que a equipe do médico ou dentista, no caso, mas no caso aqui de medicina, né? Como que ela está preparada para pegar na mão desse possível paciente, desse curioso possível paciente e levar ele para fechar a consulta, ou o procedimento, o atendimento. Nossa, isso tem um vale muito grande. Então, assim... E foda que o cara acaba descredibilizando o trabalho de vocês, né? Porque o cara, quando entende isso, paguei ele pra ter aqui, cadê os meus clientes? Se você não tem o cuidado de trazer esse alinhamento no D0, né? Falou, isso faz sentido, esse é o caminho, mas nós vamos precisar subir essa consciência aqui. Isso. Porque do contrário, o cara daqui a 4 meses ele te liga e fala, cara, aqui, não tá funcionando. O pessoal tá frio, né? Tá chegando só desqualificado, só cliente frio. O pessoal liga aqui curioso. Cara, isso não funciona. Pra minha especialidade, isso não vira. A palavra é essa, desqualificado. Só tem lead desqualificado. Aí a gente vira e fala assim, deixa eu fazer um cliente oculto aqui, eu vou ver o que tá acontecendo. Aí é aquela história. Fode o cara. Eu queria marcar uma consulta com o Dr. Daniel. Eu tenho só pra amanhã. Não, amanhã eu não posso. Então tá, obrigado. Cri. Não é assim. Né? Tem todo um trabalho que tem que ser feito, que não é só atrair, né, o paciente. Você precisa ter ali, né, várias estratégias para manter, para nutrir, para mostrar, para trazer algo que conecte esse paciente com você. Tem todo um trabalho, né? Tem uma questão, Gui e Daniel, que o grande ponto é a expectativa que se é criada, inclusive o que foi vendido, tá? E o grande ponto é que em tudo na vida você tem que ter profundidade. Então, o que você falou procede muito. A primeira coisa que a gente faz é um trabalho de educação, de virar para o cliente que, olha, se a gente não estiver disposto a ficar pelo menos 1 ano juntos e entendendo que os 3, 6 primeiros meses é aprendizado e depois disso a gente vai colher o resultado junto, honestamente falando, não vale a pena nem começar. Seguir. Entendeu? Por quê? E eu vou ser bem honesto. Em 2023, isso realmente é uma condição sine qua non que não era há 10 anos atrás, porque há 10 anos atrás o mercado não estava tão profissional assim. Então, qualquer pessoa que entrasse e fizesse qualquer coisa, mais ou menos, tinha resultado, entendeu? Por isso que eu tô falando. O tempo foi mudando, tá? Até um pouco mais recente, assim, né? Até um 2018, ainda um pouquinho antes da pandemia, o pessoal até colheu muito rápido, sabe? Mas depois que entrou a pandemia e começou muita grana a entrar no digital... O jogo sofisticou, a barra subiu bastante. É o que a gente vê. Eu falo... Porque, né, o fato da gente já ter vivido uma experiência grande com vários projetos, vários clientes, né, querendo ou não, nos deu uma certa habilidade. E mesmo assim,
tá suado. Entregar ROI não tá fácil não, entendeu? Sim. Então, esse ponto é legal. E tem um exemplo que aconteceu com um cliente, que foi um cliente que realmente ele precisava fazer uma virada, né? Então, a gente virou para ele e falou, olha, tá disposto a colocar R$20 mil por mês durante pelo menos 6 meses e você mantém, mesmo se tiver ROI positivo? Nossa, o cara olhou, pensou... Quase teve um troço. Na hora. Aí ele faz a conta dele e falou, cara, 120 mil... Né, empresa meio quebrando, né, Davi? Falou, vambora. E aí, o que aconteceu? Qual foi o caminho? Olha que interessante essa história. Primeiro mês, a gente colocou, tipo, 20 mil para vender 5. Então, para quem coloca essa grana, não deu certo. Ué, você investe 20 mil para vender 5, tá perdendo. Aí no segundo mês foi 7, depois foi 12, aí foi indo. O Gustavo que fez a campanha, tá? 1 mês e meio depois, com 25 mil reais, a gente tinha aumentado um pouquinho, esse cliente bateu 289 mil reais em vendas. Então, ou seja, teve uma curva de aprendizado e ela é um gráfico que ele vai criando meio que exponencial. Aos poucos ele vai pequenininho, devagarzinho, mas à medida que você pega a tração, o negócio vai. Só que, reparem, eu não falei 1 mês e meio, eu falei 1 ano e meio. Né? Então, hoje, o grande desafio nosso, por isso que a gente trabalha com a mentoria. Eu estava até comentando com o Gustavo hoje. Qual que é o desafio que a gente, às vezes, enfrenta quando chega no cliente? Que é justamente a educação. Não é o conhecimento. E eu li uma frase outro dia que eu achei legal. Educação é quando o conhecimento sai da mente e vai para o coração. Porque você não precisa mais dar o comando mental. Você sente que você tem que fazer aquilo, entendeu? Então, cair a ficha é justamente isso. É ter a consciência, né? Igual, por exemplo, na nossa mentoria, a gente trabalha muito sobre a disciplina. Então, todo projeto que a gente faz um plano anual, decupa ele por trimestre, decupa por mês, decupa por semana e decupa por dia. Né? O Daniel vê a nossa carinha lá, né? Com o Gustavo é praticamente todo dia, mas a gente tem o quê? 1 ano e pouco, religiosamente, toda quarta-feira, 9 horas da manhã, tá lá a nossa carinha sendo. Então, ou seja, é sobre disciplina. Mais segunda e sexta. E olha que legal, o Daniel falou um negócio, cara, que às vezes a gente não presta atenção. Eu não sabia dessa informação, que um podcast, em média, não passa de 6 episódios. E uma coisa que eu vi lá, que eu respeito muito, né, você, o seu time, é justamente essa visão de resiliência, tá? Porque quando a gente conversou lá atrás, há 1 ano e pouco atrás, na reunião era eu, você, o Gustavo, mais 2, né? E aí, na hora que a gente começa, né? Cadência, disciplina e constância. Cadência, batendo bumbo. Toda quarta-feira. Cara, você vê o negócio... Aí a gente acaba não percebendo, né? Menor que você compara antes e depois, né? Exato. Você fala, nossa... Quanto que eu cresci? Quanto que mudou? Nossa. E eu te falo que eu tô trazendo nem a questão do resultado em si da performance, do que tá sendo construído. Você vê, a hora que você olha o intangível, fala, cara, o intangível que tá aqui comparado com o intangível que tava lá, nossa. E a gente vai até mais além, né? Assim, como que a FVG já nasceu muito encaminhada, sim, mas como é que virou um modelo de gestão e cada dia tá melhor, né? Que você fala assim, olha, a gente comenta muito. Quando você tem gestão, procedimento, rito, não tem nenhum problema que passa 1, 2 dias. Pode até passar, sim, por causa de algum problema operacional, mas ele não passa de não identificado. Sim. E você sabe, fala, olha, por que não tá... Por que a garrafa de água não tá cheia hoje? Olha, não sei, acabou a água, não tem tampinha, não tem garrafa, mas você vai saber que não aconteceu. Sim. E quanto que vai impactar lá na frente, né? Isso é muito importante. Isso é essencial no tráfego. No tráfego, por exemplo, a pessoa fala, vou lançar uma campanha que eu quero, sei lá, atrair seguidores, que eu preciso trazer mais gente nova pro meu Instagram, né? Perfeito. Beleza, que você colocou hoje um anúncio aí e colocou baratinho lá, R$10 por dia. Tá, mas quantos seguidores trouxe esse anúncio? Não sei. Você queimou R$10. Você tá na... Como é aquela que eu até brinquei numa reunião nossa? Você tá na metodologia DAV, dedos ao vento. Para onde tá indo é que, não sei, tá indo. Porque se você não mede, você não tem dados, você não sabe como otimizar, se tá bom, se tá ruim, né? Então... Cara, eu sei, assim, a nível de tráfego pago agora, tá? Porque é difícil pro cara que tá ali na frente, na lida, né, do dia a dia e precisa do resultado, e muitas vezes o que você tá contando de depoimento, e o cara tá fazendo um investimento, então a ansiedade e o medo de estar investindo errado, de estar perdendo tempo, ele é grande. Então, você conseguir que o cara tenha essa consciência de médio para longo prazo,
para não falar impossível, é improvável. Porque o cara sofre com aquilo, né? Com a síndrome do vai dar errado, né? Com a síndrome do perseguidor. Cara, isso não vai dar certo, não tá errado. Olha pra você ver. Aí vem um outro que não sabe bosta nenhuma e... falei que não ia dar certo. Meu sobrinho sabe fazer. Não é assim. E assim, e hoje, assim, com a experiência que a gente tem, eu vejo assim... que talvez, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, é porque eu vejo que muita gente que não domina muito o assunto, que é a grande maioria, muitas vezes entende o canal do tráfego pago porque ele tá na moda, né? Você tá ouvindo falar, você ouve falar de ads, você ouve o vizinho falando que tá fazendo, o outro menino de 18 anos ficou milionário, você fala, pô, só existe isso, é o caminho. E você acaba, o cara que não sabe, tem a ignorância lá de não saber, ele acaba achando que aquilo é um canal sozinho, que ele vai sozinho acontecer. Que você vai pôr dinheiro, ou no Google, ou no Meta Ads, e cara, e a coisa vai acontecer. E ele não entende que aquilo muitas vezes é um canal complementar. É lógico que cada negócio tem um perfil, mas, cara, que aquilo vai te gerar um inbound lead, que você vai ter que trabalhar aí aquele lead, vai ter que fazer ele virar, e lá na frente é que ele vai virar. E tem várias formas de você fazer o tráfego pago, o tráfego para gerar consciência, para gerar conversão e tal. Aí o cara bota o dinheiro e acha que vai virar, bota o input, vai virar o output, que é o resultado, e não vira. E esse é um negócio difícil de você... Porque eu fico vendo assim, a nível de medicina, a maioria dos médicos, ele não tem uma estrutura a nível de empresa, né? Você não tem grandes, sim. não sei, as grandes corporações, mas vamos pegar o cidadão comum, ele é um médico autônomo, que tem um consultório ali, tem uma, duas, três, 4 pessoas, secretário, um assistente e tal. Esse cara, ele tá sozinho no mundo. Então eu vejo o cara, eu vejo porque nos nossos cursos de gestão, né, de imersão em marketing médico, a gente vê muito isso. Você faz ads? Aí o cara fala assim, eu faço. Aí o cara costuma falar assim, eu contratei uma agência lá, demais isso. Contratei uma agência lá e gastei, cara, pra mim não funciona, nunca não funcionou deu certo. E tal. Porque e tem muita agência que não tem a preocupação, porque aqui não é nem metodologia, a preocupação de longo prazo. Você fala, cara, nós vamos construir aqui, é um jogo de longo prazo. O cara tá muitas vezes ali no caça-níquel. Cara, vou pegar um clientinho aqui, vou faturar 2, 3, 4 meses, que perdi um, pula outro. O cara já entende que o processo dele vai sair, vai entrar, vai sair, vai entrar. E o cliente bota lá 20 mil e, cara, e aí? Eu fico pensando assim, se você fosse dar a dica pra alguém hoje, vocês dois, assim, fala, cara, olha, pra você entrar nesse game, você tem que saber essas 3 coisas, você tem que saber essas 5 coisas. Se você não tiver isso, cara, pode até dar certo, mas a chance de você perder, ela é infinitamente maior. O que você colocaria na mesa assim? O primeiro é, cara, você vai ter que ter essa consciência, você vai ter que ter esse time, ou você vai ter que ter aquele profissional, que hoje também é um desafio que você está empreendendo também, né? Em trazer gente do digital e tal. O que vocês Eu tenho uma visão, e na verdade eu já vivi essa situação algumas vezes. De chegar para conversar com o cliente e ele estar desacreditado, tá? E a descrença é por você em algum momento ter acreditado em algo e de repente se frustrou, tá? Então, o ponto que a gente trabalha e tem funcionado, igual, por exemplo, eu tenho um cliente que eu me orgulho muito, tá? Que é um terapeuta. E eu falei com ele, cara, você tem R$2.000 pra gente fazer um projeto aqui de longo prazo? Ele falou, Davi, eu não tenho não, mas me dá um mês aí que eu vou voltar. O cara pegou os 2.000, voltou, Davi, eu tô com dinheiro aqui. E aí a gente brincou, então vamos fazer o seguinte, primeiro mês vamos fazer R$500. Só que olha só, eu nem vou falar 3 coisas não, vou falar uma só, que é administrar a expectativa. O que eu conversei com ele? Falei, olha, primeiro mês nós vamos começar R$500 e nós vamos celebrar as visitas que chegaram no site. Mas a visita não é dinheiro, eu sei. Beleza. Depois, nós vamos celebrar a primeira conversa que você receber. Por que eu tô falando isso? Daniel sabe. Quando o lead é abundante, não tem valor. Então, a gente precisa tornar raro cada evento. Então, o que a gente começou a fazer? R$500, aí vinha lá as visitas. Nossa, tantas visitas. Não, veio um cara do Mato Grosso. Então, celebra. Não, veio um cara de Minas. Aí, ó, você tá ficando famoso, Lorival. Chama Lorival. Você tá ficando famoso, Lorival. Tá, depois... Não, Davi, teve uma conversa. Nossa, aí ele sabia falar a mulher. Nossa, a mulher é casada, mas o marido dela não dá. Então, ele começa a valorizar. Ele percebe que o lead, ele não é só um númerozinho. É um ser humano do outro lado ali. E começa a conversar, tá? E quando esse cara fecha a primeira mentoria? Cara, a gente solta aqueles foguetinhos e tudo mais. Então, ou seja, coloca 500 no primeiro mês, 500 no segundo, 500 no terceiro, 500 no quarto. Eu combinei com ele, nós vamos ter um cliente no 4º mês. Então, ele já foi sabendo que aquele dinheiro ali, ele não ia contar com aquele dinheiro, tá? Só que o que aconteceu? Como a gente jogou a expectativa para baixo, o nível de entrega dele e de fluidez foi tranquila.
Ele não ficava igual aquele cliente que colocava R$300 no dia e no outro dia, aí, Davi, já vendeu? Como é que tá e tal? Eu não dou conta, né? Eu tenho desafios com ansiedade, então eu preciso trabalhar isso em mim, né? Então eu não dou conta. Então eu já trabalho antes. Se eu percebo que tem uma ansiedade do outro lado, eu falo, cara, não consigo, me desculpa, não consigo. Certo. Se a gente não administrar esse nível de ansiedade no tempo, aí realmente não funciona. E aí o que acontece? Geralmente, quando se abaixa a expectativa, o resultado é maior. Delta positivo gera energia de entusiasmo, que é diferente da energia oposta, que é da frustração. Isso é legal, entendeu? Porque a primeira coisa que é administrar a expectativa é um negócio fundamental, Total, né? Pra mim, não é nem 3 coisas, é a primeira. Sabe por quê? O resto, tá aí, é matemático. Se você coloca lá R$500, o lead... Ó, eu fiz esse venda teste. previsível. Não, olha, façam esse teste. Eu joguei no chat GPT, falei assim, calcula pra mim uma campanha para um produto de ticket médio de R$200 com R$5.000. Ele me deu o funil completo. Ele já falou, ó, você vai colocar tanto no Google quanto no Yahoo, colocou taxa de conversão 2%, me deu o ROI. Então, ou seja, o conhecimento já está até na inteligência comercial, não é mais sobre o conhecimento, é sobre como que a gente vai administrar esse conhecimento, é o comportamento por trás do conhecimento. Essa é a minha visão, entendeu? Que é o que eu tenho visto, é o grande desafio que a gente tem vivido. E mais do que esse comportamento que ele falou, dentro do comportamento, ele fez a previsão de um acompanhamento do funil, né? Sim. Não, nós vamos colocar aqui, primeiro você vai ter as visitas, depois você vai ter isso. Então, assim, ele mapeou, só que ele deixou leve pro cliente, né? Você fala, não, olha, aqui você põe 100, depois você vai ter tanto, você quer, aqui você vai ter uma venda. O cara vai virar e falar assim, o quê? Não entendi nada. E você falou um Porque negócio... isso acontece, né? Ele tornou a jornada do aprendizado leve. Eu acho que isso é o que mais conta. Não, e o Davi falou um negócio importante ali, que é o cara, quando ele tem esse delta positivo da expectativa, a energia positiva, ela contribui. É entusiasmo. Vou te fazer a fórmula. Vou falar para você a fórmula. Ele te dá o gás. Vou te falar a fórmula. Expectativa menos realidade é igual a felicidade. Esse é um negócio tão doido, cara. Esse é um negócio tão doido. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente que trabalha no MMRG, né? Sim. Na hora que você vai definir a meta lá, você tem que tomar muito cuidado para você não esticar demais a corda e não matar o progresso. Porque é aquele negócio, né? Nós estamos em 1. Nossa meta é 10. Nós vamos chegar em 9. Porra, que progresso maravilhoso. Mas todo mundo se frustra. Por quê? Porque era 10. Porque não bateu a meta. Porque era 10. Porra, mas 9, mas nós estávamos no 1, cara. Tô chegando no 9. Ah, mas era 10. Não olha pro progresso, né? Olha só pra expectativa que foi criada. E você acaba criando, você acaba não tendo esse delta do entusiasmo. Eu vejo muito assim, metodologia de gestão, né? A própria metodologia do OKR, que é Objetivos e Resultados-Chave, que tenta desprender um pouquinho da dinâmica da meta. Você cria, diferentemente da meta, que é um número ali objetivo, tal, você cria um objetivo que é um objetivo mais intangível, mais lúdico, mais aspiracional, e os resultados-chave eles são mais numéricos, mas os resultados-chave eles estão para medir o progresso no caminho do objetivo. Perfeito. E não necessariamente para gerar essa pegada do... Porque isso é importante. Porque você fala, cara, eu vou voltar 20 mil. Aí você voltou 19, o cara, porra, mas... Você me prometeu 20. Mas olha só, e olha que interessante. Nisso que você está falando, e nós não estamos falando de um cliente, de um médico, que tem um procedimento de R$5.000, de 10, de 15, 20. Né? Eu estou dando um exemplo aqui de um paciente, de um cliente que o ticket dele é R$500. Entendeu? Então, o que acontece? E essa questão realmente da administração, porque no fim do dia, o que eu percebi? A gente vem atendendo vários clientes, né? Trazendo os conceitos todos. O que vai diferenciar o projeto que funcione ou não é o emocional. Não tem jeito, cara. Então, ou seja, se a gente não administra o emocional antes, cara, não funciona. E tem um ponto que eu acho legal, não vou fazer nenhum julgamento, mas eu tenho percebido que quando você faz um projeto olhando para o outro, entendendo o que vai ser legal para o outro, tá? E pensando em longo prazo, você sai das armadilhas. Porque, vê se você concorda com o que eu vou falar. Por que o cara fica frustrado? Porque existe uma promessa além do que a realidade pode entregar.
E quem que promete algo além da realidade? É alguém que ou tá com baixo nível de consciência, não entende do que ele está vendendo, ou inconscientemente ele sabe o que vai dar na realidade, mas como o outro lado não tem a consciência, ele vai ludibriar ali, nem faz por mal e tal, entendeu? E aí depois, como tudo isso é muito abstrato, né? Você vê nas nossas conversas, né? Aí a gente vai colocar a culpa na mudança de governo, no carnaval, no aumento do dólar e tudo mais, mas tudo isso são narrativas que a gente constrói para justificar, né, a frustração emocional do não resultado. Isso que o Daniel falou, eu acho muito interessante, porque eu tenho visto na prática, né? Eu tenho me impressionado muito positivamente como que uma empresa de medicina, na área de saúde, tem tanto conhecimento em gestão, administração e marketing como a FVG, tá? E eu vejo que muito disso tem a ver com a maneira como a gente lida com o time, que é o que você está falando, né? Então, mais do que fazer o tráfego pago, né? Quem, de repente, entende o que tem ali por trás, o tanto de software de gestão de lead, de funil, tá? O funil mapeado em todas as etapas. É claro que a gente já está falando de um projeto que já chegou num ponto de maturidade mais elevado, tá? Mas eu dei os dois exemplos. Mas ele teve que começar de algum lugar, né? E olha que interessante. O caso lá do terapeuta, nós falamos de R$500 por mês. R$500 por mês, gente, é R$17 por dia. E eu falo pra ele, cara, eu quero que você conte pra gente o que aconteceu com esses R$17. Ainda brinco. Se você estivesse na porta de um cassino, entregasse R$20 pro seu filho e ele fosse para... Na hora que ele voltasse, você não ia perguntar o que tinha acontecido com esse dinheiro? É o que você tá fazendo todo dia, cara. Então ele começa com R$17, vai... Nossa, Davi, ontem teve 10 visitas. Pô, legal. 10 pessoas conheceram o seu trabalho, entendeu? Nossa, Davi, ontem teve 13 visitas e uma pessoa entrou em contato, entendeu? Então, dando nesse exemplo, até um exemplo maduro da FVG, que às vezes recebe 3 mil leads no mês e tem lá uma galera de algumas pessoas para poder fazer todo o processamento desse lead, entendeu? Então, tudo isso, na minha visão, tem a ver com a expectativa que se cria, né? E justamente a questão da liderança. E a expectativa com consciência, né? Igual já aconteceu com um cliente nosso. Olha aqui, mas você teve 10 visitas. Olha, mas quem que veio desse anúncio, no caso o tráfego pago, esse cara aqui, ele ficou 5 minutos no meu site. Esse outro aqui ficou 10 segundos. Por quê? Não sei, vamos investigar. Quem que é o público? Ah, esse público aqui ele está mais consciente, porque ele tem interesse. Olha, esse anúncio aqui não pegou muito bem. Por quê? Ah, não, eu achei que ele não comunicou. Então, por isso que a pessoa está chegando e ficando pouco no site. Entendeu? Então tem esse nível de consciência que ele é além do só trazer a pessoa, né? Começa a investigar mais a fundo a coisa. Nessa dinâmica de administrar a expectativa, eu falo um negócio legal lá também, que é assim... a meta ela é super importante, né? A meta dá a direção e dá o estímulo principal, né? Dá o start pro vambora. Eu brinco muito que a meta ela é a força motriz do conhecimento. Perfeito. Porque eu brinco muito assim, cara, chegar e falar assim, cara, quanto vocês vendem hoje? Aí vocês vão falar assim, lá na conta a gente fatura 200 mil. Aí eu pergunto, por que vocês não faturam 400? Sabe por quê? Porque vocês não sabem. Porque se soubessem, vocês estavam faturando. Porque vontade vocês têm, né? Então, quando você coloca ali, cara, eu quero faturar 400 e hoje eu tô em 200, é esse delta da diferença aqui, é a força motriz do conhecimento. Que eu vou precisar buscar o conhecimento para fazer 220, fazer 240, para ter mais comercial, processos melhores, ferramentas melhores. Vou conhecer qual área, né? Contratar pessoas que já passaram por isso e vão poder contribuir com conhecimento que eu nunca vivi. Então, assim, esse é que é o tesão da meta. A meta ela tem um símbolo que ela é a busca do conhecimento. E eu falo assim, mas ao mesmo tempo ela não pode ser um delírio. Ela não pode ser uma vontade própria. Ah, eu quero faturar 1 milhão. Né? Pô, mas você tá em 10. Não pode ser um devaneio. Tem que olhar para trás e falar, cara, eu acho que eu entendo chegar até aqui. Mas para chegar lá, eu vou precisar buscar conhecimento. E você vai atrás, né? E essa provocação, ela tem que estar dentro dessas expectativas, porque senão você frustra o cara. Na verdade, eu vou até colocar esse exemplo seu. Assim, eu tenho um sonho de ter uma meta de faturar 1 milhão. Né? É aquilo, como sonhar grande é super bom. A gente só não pode confundir que, cara, ele não pode te frustrar. Exato. Né? Porque meta é assim, cara, ela tem que ser tangível, né? A gente fala lá, tem que ter data, tem que ter... Eu quero faturar tanto até 31 de dezembro de 2023. Cara, eu olho pra lá e falo, cara, vamos atrás do conhecimento, vamos decupar isso em fase, você fala muito isso, né? Vamos lá do estratégico, vamos cair decupar no ano, depois pro operacional. Tem um ponto que eu queria trazer... Matriz 3x3, né, Davi? A matriz 3x3, vamos lá. Tem um ponto que eu queria trazer,
que esses 2 pontos a gente praticamente vê em toda entrevista, né? Porque pra gente vender, a gente conversa com o médico, né? E aí eles trazem os pontos, tá? Esses 2 pontos, geralmente, são os pontos de frustração, que eu queria trazer consciência, tá? São 2 práticas comuns que os médicos fazem sem ter a consciência do que eles estão fazendo. Eu vou trazer essa prática e posso trazer o que a gente pode fazer de diferente. Uma delas é imaginar que simplesmente contrata uma agência e delarga para a agência e não delega, né? Então imagina que a agência vai fazer tudo. Cara, a agência não tem como. Delargar. Vou até anotar. Delargar. Você não delegou, você delargou, deixou lá e achou que vai acontecer. Então, por que não funciona? Por quê? Por melhor que seja, e geralmente a gente coloca a culpa na agência, tá? Por melhor que seja o profissional da agência, ele não tem como saber qual que é o melhor procedimento, qual que dá a melhor margem, qual que de repente eu posso dar um desconto ou não, fazer uma condição melhor e tal. Então o que acontece? Tem que ser um trabalho em conjunto, né? A agência com o cliente, né? Geralmente a gente... Aí eu vou dar a resposta no final, vocês vão entender. A segunda... Essa também é clássica, tá? O cara, ele quer fazer marketing, aí o que ele faz? Ele contrata um estagiário de marketing e comunicação. Aí, costuma ser um social media. Nada contra os estagiários, né, Davi? Pelo amor de Deus. Mas entenda o que eu vou dizer, tá? Hoje o mercado está muito sofisticado. A FVG tem uns caras muito inteligentes lá fazendo trabalho. Cara, o ambiente é o mesmo de competição, tá? De novo, nada contra os estagiários, mas um estagiário ele deve ser supervisionado. Ele tem que receber comandos, tá? Então, na verdade, qual que é a solução que eu falo? Você precisa ter alguém dentro da sua empresa como um profissional de marketing, mas... aí olha que interessante, geralmente quem está começando tem o recurso escasso. Aí eu faço uma analogia que fica fácil de entender. Se você tem pouco dinheiro e você tem uma condição de contratar uma cozinheira e um ajudante, ou um chefe de cozinha, um dos dois, porque é o salário de um ou o salário dos dois. Você não pode ter os dois. Não tem como ter os três. O ideal era ter os três, mas você tem que escolher, tá? Okay. Um tem que estar fora. Qual que é o caminho normal que a gente imagina? Olha como é que vai dar um clique aqui. O normal eu contato a cozinheira e o ajudante, porque eles fazem a comida. Aí o que acontece? A gente coloca esses dois sem comando, porque não tem um chefe de cozinha. Eles ficam ali batendo cabeça 6 meses para aprender a fazer uma comida marromeno. Aquele restaurante serve uma comida marromeno e ele não cresce. Ah, Davi, então como é que você faz? Cara, vira pro chefe de cozinha e fala com ele assim, cara, olha só, eu sei da sua grandeza. Eu não tenho condição de montar um time para você agora. Mas como chefe de cozinha, o que eu vou te pedir? Tenha paciência e começa comigo aqui a construir uma nova área de marketing. Só que eu vou te pedir, cara, você vai no Ceasa, você vai escolher o legume, você vai você mesmo picar, você mais cozinhar e você vai servir. Aí o que vai acontecer com esse restaurante? Cara, você viu aquele restaurante? Chefe, só serve 5 pessoas por noite. Mas o cara, ele senta na mesa, ele conversa, ele fala o que ele fez e tudo mais. O restaurante começa a ter fila rápido, porque a comida é de qualidade, começa a dar dinheiro, no que começa a dar dinheiro, você tem dinheiro para montar a equipe, entendeu? Então, na verdade, você tem que esperar ter condição de ter alguém que vai capitanear o seu marketing. Para mim, esse é o grande ponto. Tanto é que a gente chega muitas vezes num cliente e tem lá um estagiário de marketing. Aí a gente passa alguns comandos básicos para que o cliente passe para a gente. Passa a raiva. O cara fica assim, coitado. Ele tá estudando ainda. Aí ele olha pra cima, é um médico. Ele olha pra baixo, não tem ninguém. E aí, cara, como é que eu faço? Como assim? Topo, meio, fundo de funil, mídia de consciência, remarketing. Cara, esses caras estão falando um monte de coisa aqui que eu só ouvi falar. Né? Igual Lascou, o Gustavo falou. Lascou. O Gustavo falou que a faculdade de administração, ensina administração igual ensina videogame, né? Que você falou. Você pula aqui, faz aqui. Joga o foguinho, vira direita, pula na plataforma, montou sua empresa. Assim. Os cursos de marketing hoje são assim, entendeu? O cara ensina como ensina videogame, entendeu? Então, isso tá confundindo o mercado todo, entendeu? Então, assim, tem um problema crônico, né, que muitas vezes o próprio médico, né, a academia não ensina administração, gestão, marketing. Ele faz isso não porque ele quer, porque ele não sabe o jeito certo de fazer, entendeu? Então, é clássico. Então, a maneira como a gente indica se você vai começar uma área pequena na sua empresa, busque um profissional, né? Você não vai buscar um cara sênior, mas não dá para pegar um cara júnior. Tente buscar pelo menos alguém pleno para dar o start. Pede para esse chefe de cozinha começar cozinhando. Então, esse cara vai começar fazendo o post, ele vai fazer o Google e tudo mais, para começar a pegar uma atração. Pegou uma atração, contrata uma agência. Pelo menos, de primeira, a gente aconselha começar com a agência, porque você pode ter profissionais sênior,
pagando uma parte de um profissional sênior para poder fazer o gerenciamento, né? Lógico, cresceu o orçamento, às vezes a agência vai ficar cara. Aí vale a pena montar um time interno. Então, é um processo que você faz e que realmente a gente acredita que funciona. E lembrando, sempre desenhando um plano de negócios com visão de 12 meses. Porque um ano é um tempo para começar a maturar o negócio. Porque na hora que você começa a ver o negócio girar, por mais que a conta ainda não esteja fechando, você já vê, cara, não vendia nada. Já estou vendendo 7 procedimentos nesse mês por conta desse funil. Ano que vem, eu vou vender 20. Aí o cara começa a fazer conta, aí ele começa a fazer sentido. E falando já nesse procedimento que você montou aí, vamos fazer um plano de um mês, de um ano, perdão, as pessoas esquecem que migrar para o digital... Por exemplo, Guilherme tem um consultório dele, uma clínica dele. Agora ele quer migrar para o digital. É como se fosse outra empresa. E as pessoas não entendem que tem que ter uma gestão da empresa, tem que ter a venda, tem que ter o funil, tem que ter uma tratativa desse lead paciente diferente. A pessoa não está chegando lá no catálogo do plano de saúde e falando assim, eu quero um ortopedista. Deixa eu ver qual que foi aqui. Ligou, você tem horário? Tem, vou lá. O procedimento já está vendido, né? Eles têm que entender que você está com uma outra empresa. É um braço como se fosse uma outra empresa. E esse é um grande erro que acontece no digital. As pessoas não entendem isso. Mas não é exclusivo de profissionais liberais ou autônomos. Isso acontece com vários. Pessoas às vezes tem uma loja que vende sapato. Beleza, eu vendo sapato. Não, agora eu vou fazer um tráfego pago. Beleza, a gente vai vender aqui para minha loja. Outro dia eu me deparei com uma pergunta dessa. Mas aqui, eu tenho um estoque unificado. Como é que eu faço? Eu dou baixa no estoque da loja ou eu compro mais para vender no digital? Eu falei assim, qual que é o tamanho do seu estoque? X unidades. Eu falei assim, o que vender primeiro? Você não precisa de vender? O que vender primeiro você dá baixa. Simples. Mas tem que tratar como uma empresa à parte. A gestão, o custo, o investimento, o retorno. Você vai ter que pagar imposto do mesmo jeito. Então, assim, as pessoas esquecem disso, que não é só um braço, é uma empresa. E aproveitando para me te dar uma colher de chá aqui, você hoje tem, né, um empreendimento com esse olhar de trazer profissionais, né? Porque eu vejo que essa é uma dor grande também, você encontrar esse cara, encontrar esse chefe de cozinha. Porque... E não é nem porque talvez ele não exista, mas é porque quem vai contratar não tem um conhecimento das skills necessárias, né? Isso é de fuder, de rasgar o cu com a unha mesmo. É de fuder. Olha só. O que eu vou te falar? Olha que legal. Ei, Davi. Não. E olha que interessante. Vamos que a gente já precisa encerrar. Vamos. Pô, não é possível. Aqui nesse papo tá bom demais. Nós vamos ter que render mais. A gente marca outro. Chegou a turma aí? Não, nós vamos... Já chegou. Quer que encerre? Não, pode finalizar. Desse cara, esse médico aí, ó. Não, olha que interessante. Na verdade, cara, é o seu piloto. A minha visão é o seguinte, igual na Fórmula 1, você tem um time, você tem o carro, você tem o combustível, o tráfego é o combustível. Cara, aquele cara que senta ali no carro, que é o seu profissional de marketing, cara, ele é o piloto. Então, ele realmente precisa ser bem selecionado. Eu tava com um desafio, olha o desafio que a gente tinha. Era um cliente que, ele perguntou, Davi, precisa mesmo de um head de e-commerce? O cara quer lançar uma marca de café na Espanha. Aí eu falei, nossa, na Espanha. Então, aí qual que era o desafio? Brasil. Não, e toda vez que eu tô dando uma mentoria, eu aprendi uma coisa com o Marcelo Germano, do EAG, que é o conceito de legitimidade, que eu nunca mais esqueci. Você vai contratar alguém, você tem que fazer 2 perguntas. A primeira é, essa pessoa que está trabalhando nessa vaga, trabalhou especificamente nessa vaga antes? Não é em contato com a vaga, não. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo onde a gente se engana muito. Você vai contratar um gestor de e-commerce. Aí aparece um cara lá, você trabalha com e-commerce? Sim, há 10 anos. Aí, que você fazia? Não, eu trabalhava numa agência de que atendia e-commerce. Aí, eu atendi o e-commerce tal. Você fica desorientado. Caramba, é o cara, 10 anos... Atendia Centauro Esportes, aí beleza, você contata esse cara. Só que você esqueceu de perceber que ele era o contato da agência. Ele não era o gestor do e-commerce do cara lá. Então ali você já falhou. Então ele tem que ter trabalhado gerenciando o e-commerce. A segunda pergunta que você tem que fazer. Em ele tendo feito isso, ele já apresentou os resultados antes? Então eu, né, bocudo, fui lá e falei pro cliente, né? Aí, beleza, Davi, então arruma esse cara. Aí eu precisei arrumar um cara que, do Brasil, ia vender na Espanha, que falava espanhol, certo? E ele vende café, que é alimento. Se você me perguntar, Davi, você sabe fazer um e-commerce de alimentos? Não sei. Cara, a gente arrumou um cara que trabalhava na Flormel.
e que fala espanhol. E esse cara hoje é o head de e-commerce desse projeto, entendeu? Então, ou seja, a gente colocou o projeto na mão do cara, a gente só precisou falar isso com ele. Olha a diferença. Uma coisa é ter que ficar explicando o conteúdo. Você falei, cara, eu quero YouTube, Instagram e TikTok, tá? Eu quero um conteúdo de reels por dia. Enfim, eu simplesmente desenhei o que a gente queria, coloquei na mão do cara, o moleque fez tudo. Integração, tudo. Por quê? Ele já fez antes. Entendeu? Então, esse que é o grande ponto e é o desafio, entendeu? Então, a gente acabou precisando, né, por necessidade, montar uma empresa de contratação de profissional de marketing no mercado exclusivo, justamente porque uma das coisas que... Imagina um médico entrevistando um gestor de tráfego. Como é que o médico vai saber se aquele cara tem legitimidade para aquele cargo ou não? Entendeu? Então, acaba que a gente precisa realmente ter um RH focado em saber a pessoa certa, entendeu? Então, um dos desafios que a gente tem é justamente... Para mim, é como se fosse uma orquestra. Você tem que ter o maestro, que é o gestor de tráfego, e as pessoas certas. O cara de violino, ele não toca violoncelo. Mas é tudo igual, Davi. Se tem corda, cara, não é. Então, é o que eu falo. Um gestor de orgânico do Instagram tem que ser diferente do gestor de tráfego do Instagram. Mas não é tudo Instagram? Não. São skills diferentes. Mas não é, né? Mas não é. E já aconteceu também, engraçado, assim, cliente da indústria química, indústria grande, ele vira e fala assim, vou montar meu e-commerce. Beleza, monta seu e-commerce. Precisamos de um gestor de e-commerce. Mesma coisa, um gestor de tráfego, de social media. Você me pediu para fazer social media, eu entendo 0. De tráfego eu entendo. Social media eu entendo 0. Aí o cara é proprietário da empresa. Precisamos de um gestor de e-commerce? Precisamos. Não, mano, vamos contratar agora não. Então vem cá, vamos começar a reunião. Primeira reunião, segunda reunião, terceira reunião, quarta reunião. E falou assim, eu acho que nós vamos precisar de um gestor de e-commerce. Não é a mesma coisa. Não é mesmo. Não é. E como é que chama a empresa? Chama Consciência RH. Aí, ó. Faz o jabá aí, ó. Encontra nas redes sociais e tal, já tem site? Sim. Se você buscar, você vai encontrar. Já tem o site, já tem tudo. Para facilitar para o profissional. Muito bom, pessoal. Quer fazer uma última aí para fechar? Cara, não, assim, eu queria fazer... A que eu ia fazer é que você respondeu, que é, cara, que era trazer esses pontos, assim, e eu acho que você fechou com chave de ouro, dá um puta de um corte, que é administrar a expectativa. Sem dúvida. Porque isso é uma chave absurda. Mind blow. Total. Parabéns, tamo junto. Bom demais. Muito obrigado. Vai ficar mais, viu? O Guilherme fica aqui... Vamos negociar então para passar para 2 horas. Aí. Aqui, o Guilherme tá igual o taxímetro. Queria agradecer, né, a presença de vocês, né, por... Né, investir esse tempo aqui conosco, né, com a nossa audiência, falando aí, né, de muita coisa legal. Eu não tenho dúvida que a galera vai sair daqui pilhando para querer fazer coisas novas, talvez querer entender ainda mais, né? Ser educado para fazer mais com menos, talvez, não sei. Fala aí onde que o pessoal pode encontrar vocês, né? Se é no Instagram, se é onde, se eu tenho uma página. Fala aí pra turma, onde que a gente pode... Eu vou passar meu Instagram, que é leodavi.alegria. Leodavi com D mudo no final, .alegria. Aí vocês me acham no Instagram. Show. Me chama lá. E você? Eu vou passar o meu também, @LGMT no Instagram. Show de bola. Faz um chat, quase um chat. Chat GPT. Já existia antes, hein? Se for plágio, foi deles. Turma, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui. E até o próximo episódio do podcast Fora do Bloco. Você viu que fenômeno?